Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o atual presidente da AOGESP, a Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Medeiros Neto. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Recebendo hoje aqui no estúdio Mário Medeiros Neto, que é presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. O Mário nasceu em Piracicaba, formado em Direito pela Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Direito Privado pela Escola Paulista de Magistratura, pós-graduado em Direito Empresarial pela Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Tributário pela Metodista de Piracicaba, servidor do Tribunal de Justiça desde 1984, como oficial do cargo de oficial de justiça. Diretor da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça do Brasil, FOGEBRA, desde 2009. E agora, no triênio 2015-2018, presidente da AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Mário, e aí, o que é o cargo de oficial de justiça? Vamos começar por aí. Olha, é um cargo, Gozzi, que ao longo dos anos que você trabalha nessa profissão, você fica com aquele sentido de justiça dentro de você. E você passa a levar a sua vida pautada por regras rígidas e de justiça também. Até eu me sinto menos solto do que eu era quando eu comecei, né? Você fica preso a padrões muito éticos e de justiça por trabalhar nessa profissão. Porque é uma responsabilidade enorme, é a mão do Estado chegando na população, na sociedade para fazer justiça através do oficial de justiça, né? Então você carrega ali o nome do judiciário e eu acho é uma responsabilidade muito grande, você tem que estar bem preparado para esse tipo de trabalho. Tem todo o peso de uma instituição por trás de você. Nós temos sempre dito aqui no programa que, na verdade, o cidadão tem uma série de direitos que está lá na Constituição e que só chega até ele através do servidor público. Sim. E você colocou uma coisa agora muito interessante, muito clara. Também a justiça, através do oficial de justiça, que é servidor público, chega até a população, né? A primeira impressão que a sociedade, a primeira visão que a sociedade tem do Poder Judiciário é através do oficial de justiça, né? É o primeiro contato que ela tem. Então, esse tem que ser um profissional bem preparado para chegar lá e passar a informação correta, a orientação correta que a pessoa está precisando naquele momento. E nem sempre é assustador, né? Porque às vezes tem pessoas que falam oficial de justiça, está assustado. Então, nem sempre. Por conta do meu trabalho, eu tenho muitos amigos da profissão até, né? Uma pessoa assusta com o nome, a gente estava falando sobre isso ainda ontem com uma oficiala, ela foi recebida assim, para mim você é um anjo do céu que veio fazer justiça aqui na terra, você é um enviado, você me tratou muito bem. Então essa mensagem, quando o oficial está preparado, ele sabe conversar, ele sabe... Na verdade, Gozzi, assim, nós temos que saber várias linguagens, né? Porque eu converso desde o favelado, dentro da casa dele, até o presidente de multinacionais. Eu sou de Piracicaba, presidente da Caterpillar, da Raizen, né? São grandes grupos e com chefes de departamento jurídico dessas empresas. E a linguagem é totalmente diferente, então você tem que adaptar a linguagem para que todos entendam a mensagem que você está levando da justiça até eles. Agora, tem vários ramos aí dentro do oficial de justiça, né? Sim. Vocês fazem tudo, por exemplo, vara civil, criminal, da família. Como é que é subdividido isso para o oficial de justiça? Antigamente era só civil e criminal dividido, né?
eu sempre trabalhei na vara civil e fazia família, fazia tudo. Hoje não, hoje o tribunal ele fez as divisões por temas, né? Família, só civil, e separou também execuções. Hoje eu estou nas execuções, há 10 anos eu estou nas execuções. Trabalhei durante 20 na civil, agora estou em execuções fiscais, já há 10 anos nessa área. Detalha para mim, oficial de execução fiscal, como é que ele funciona, como é que ele trabalha, o que é que ele faz? Ele contribui para a arrecadação do Estado, na verdade, né? Ele trabalha só em processo de cobrança de impostos para as fazendas municipais, estaduais, no nosso caso, né? E os oficiais federais da vara federal. Nós somos arrecadadores do Estado, nós contribuímos para a arrecadação do Estado, na verdade. Mas a função não é só essa, né? O empresário está com um problema, a gente vai lá para ele tentar solucionar, não levar um problema maior ainda para ele. Então, a importância da formação, eu que fiz pós em empresarial e em tributário, é para dar, justamente eu fiz a pós pensando nisso, para dar maior gama de possibilidades para ele resolver o problema dele. Para que ele tenha uma orientação, que ele saia satisfeito com a orientação que o oficial de justiça vai passar para ele resolver o problema judicial dele. Até antes de assumir a presidência da AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, você já participava como liderança em vários trabalhos, né? Por exemplo, aposentadoria especial. Por que aposentadoria especial para o oficial de justiça? A aposentadoria especial para o oficial de justiça é porque o cargo é de risco. Quando você chega... quando o oficial de justiça está em serviço, é porque a sociedade não conseguiu resolver por si o problema dela, então ela se socorre do judiciário. Se as pessoas fossem mais sensatas, resolveriam facilmente os problemas. Como não são, eles buscam sempre o judiciário. Então, quando o oficial chega lá, ele está chegando numa situação de conflito já. E muitas vezes ele não tem nada a ver com isso, mas ele é mal recebido. Muitas vezes com arma. E na minha cidade, que é pequena, todos os oficiais já passaram por uma situação de risco na profissão. Alguns com sequestro relâmpago. Para você ter uma ideia, Gozi, numa cidade pequena como a minha, que desde que eu entrei lá, nós temos cerca de 50 oficiais, e ainda temos esse número hoje lá, tivemos 3 suicídios de oficiais de justiça. Porque o trabalho ele é muito tenso, né? Você nunca sabe como você vai ser recebido, justamente porque a situação é de conflito. A pessoa acha que você está envolvida, que você é uma pessoa, e você está fazendo só o seu trabalho lá. Então, muitas vezes, não dá tempo nem da gente conversar, somos recebidos a bala e tal. Muitos oficiais se afastam por problemas psicológicos. Então, advém daí a necessidade de a gente buscar aposentadoria especial. Porque chega numa certa idade, o oficial já está meio desgastado psicologicamente, né? Tem casos, né, de oficiais que foram mortos, né? Assassinados, porque foi buscar o carro, sim. Não é isso? Nós temos um dossiê, e por incrível que pareça, a maioria dos casos são da área civil e não da criminal. Da área civil acontece sempre quando você vai mexer com o bem da pessoa. Você vai tirar o carro, você vai fazer uma reintegração de posse, tirar a casa. Sempre que você mexe no patrimônio dele, geralmente ele é mais violento do que... E reações não só de pessoas humildes, mas principalmente de pessoas que têm dinheiro, de médico, empresários, né? Tivemos vários casos já de sequestro relâmpago, de cárcere privado, de manter o oficial lá sem deixar sair com arma em cima da mesa. Sequestro relâmpago de ficar passeando com o oficial dentro do carro e não deixar ele sair. Então são situações assim tensas todo dia. O nosso risco, no nosso entender, ele é permanente e não eventual, porque nós estamos sujeitos ao risco a cada mandado que nós vamos cumprir. A gente nunca sabe o que vai encontrar lá. Como a polícia vai num caso que ela pode ser recebida a bala e outro não, que é tranquilo, que ela resolve só na conversa. A diferença do oficial de justiça com o policial é que o oficial está sempre sozinho e desarmado, né? Sem colete à prova de bala e sem nada. Já o policial está sempre em dupla, no mínimo, e armado com outras armas não letais, além de armas letais, com armas não letais, protegido até pelo uniforme, pela circunstância. E o oficial está sempre sozinho, então mais sujeito ainda ao risco do que o policial, que tem mais condições de se defender numa situação dessa. Vocês pedem também o porte de arma, né? Sim, funcionaria? Esse projeto nosso está bem adiantado. Muitos oficiais são contra a Gozi, falar a verdade para você, porque
o bandido, por exemplo, sabendo que você tem armas, se vira um alvo dele, né? Então muitos oficiais não concordam. O que nós queremos não é andar armado, mas é o direito de ter o porte, né? Eu, por exemplo, não vou trabalhar armado, nunca trabalhei, mas muitos oficiais entendem que o direito ao porte aí depende de cada um. Quando em serviço, depende de cada um. Agora, numa situação de confronto, vocês têm a possibilidade de chamar a polícia também. Então, esse o grande problema. Você está numa situação de confronto sozinho, muitas vezes não dá nem tempo de chamar a polícia, né? E a polícia não tem efetivo suficiente para atender o oficial de justiça em situação de risco. Você na situação, você não tem como sair de lá e telefonar, você já está na situação de risco. A polícia depende de um ofício, então você tem que sair dali, correr, buscar um ofício e não dá tempo para tudo isso. O que os oficiais de justiça nós pedimos é que, como o 190, números fáceis, que a PM criasse um número oficiais de justiça em risco e fosse atendido prontamente, que é o que não tem hoje. A gente já vem conversando com o tribunal há um bom tempo e ficaram de ver junto à Polícia Militar a possibilidade de criar um número que seria oficial de justiça para atendimento de oficial de justiça em situação de risco. Agora, tem coisas aqui fáceis, né? Estacionamento livre em zona azul. Vocês têm que trabalhar com o carro, vocês têm que parar em qualquer lugar. Né? Isenção de IPI, como acontece com taxistas também, né? Taxista, nós colocamos a única categoria... Isso está muito difícil? Está muito difícil. A única categoria que coloca o seu veículo particular a serviço do Estado. Está difícil porque depende das fazendas do CONFAZ, né? Se reunir e que a fazenda de todos os estados concordem. Então é mais difícil a isenção do IPI nessa questão do carro, do desconto para a compra de carro. De carro, né? Agora, vocês trabalham com o próprio veículo, vocês recebem alguma coisa do Estado, do tribunal, em razão desse trabalho? Não, por trabalhar com o próprio veículo, não. Nós recebemos um valor a título de indenização pelo custo da gasolina que a gente coloca no carro. Hoje melhorou, nós fizemos um trabalho, o valor era muito baixo e não pagava nenhum custo mínimo, porque ele era indexado ao valor da gasolina. E a gasolina é subsidiada pelo governo. Então ela ficou anos sem subir o valor da gasolina e a nossa diligência também por conta disso. Mas nós mostramos para o tribunal que nós não tínhamos só esse custo da gasolina, mas o custo do carro, o custo de manutenção, das peças, de seguro, né? E o tribunal acabou entendendo essa posição e foi uma proposta minha, inclusive, para que indexassem o FESP, o valor da diligência do oficial de justiça, e teve um reajuste desse valor, agora mais condizente com a realidade do que a gente realmente gasta para manter o veículo. Tem a questão também da instituição do Dia Nacional do Oficial de Justiça. Por que 25 de março? Já sancionado, né, pela presidência. Foi uma conquista recente, né? A gente está trabalhando há alguns anos já, pelo dia 25 de março. Conseguimos aprovar no Senado, agora eu estive em Brasília em março desse ano, conseguimos que fosse aprovado na Câmara também e foi sancionado agora pela presidente Dilma. Esse dia é um marco para os oficiais de justiça e todo dia 25 de março, na realidade, nós estamos indo em Brasília fazendo o movimento do Dia Nacional do Oficial de Justiça. E sempre a gente promove uma audiência pública lá para debater os temas dos oficiais de justiça. Então, há alguns anos a gente vem brigando para que esse dia seja efetivado como o Dia do Oficial de Justiça, né? A data histórica eu não tenho agora o movimento para passar para você, mas... Bom, você participou de um projeto importantíssimo para vocês aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi o PLC 56 de 2013, que é o nível universitário. Fala um pouquinho desse trabalho. Sim, esse trabalho começou junto ao presidente Dr. Sartori. Eu fiz um trabalho de pesquisa em todos os estados do Brasil, com olerite dos oficiais de outros estados, mostrando os estados que tinham nível universitário e não. E para mim era inconcebível, e o tribunal acabou entendendo isso, que São Paulo, que é o estado mais rico da União, ele se recusasse a valorizar o seu oficial de justiça com nível universitário, um conhecimento que ele tem que ter na sua função, no dia a dia da sua função. Estados como o Piauí, que é um dos mais pobres da União, ele já tinha dado esse requisito de nível universitário para ingresso no cargo, né? E São Paulo não, então o trabalho foi de mostrar para o tribunal como são muito pouco valorizados os seus funcionários. O tribunal acabou entendendo isso, acabou aceitando essa argumentação
e o Dr. Ivan propôs o projeto do nível universitário para os oficiais. Daí nós fizemos uma mobilização a nível do Estado, que começou muito forte no interior do Estado, né, com um trabalho que nós desenvolvemos com 28 oficiais distribuídos pelo Estado, coordenando esse trabalho de trabalho sobre os deputados da base do governo para aprovação do projeto. Depois esse trabalho veio para a capital, daí nós montamos uma comissão de oficiais de justiça aqui em São Paulo, para que coordenasse esse trabalho. Essa comissão começou a visitar os fóruns regionais, porque nós precisávamos, como Assembleia Legislativa em São Paulo, nós precisávamos de um trabalho mais efetivo aqui dentro de São Paulo, porque nós do interior vínhamos a cada 15 dias e estava ficando muito caro. Então vinha o pessoal da região noroeste do estado, de São Paulo, os oficiais de lá, que davam um grande exemplo para os oficiais de São Paulo. Eles saíam na noite anterior, viajavam toda a noite, chegavam aqui para participar da Alesp, e os oficiais da capital não participavam. Nós mostramos esse trabalho, e os oficiais da capital acabaram entendendo e acabaram engrossando muito o movimento, principalmente João Mendes, execuções, Barra Funda e os fóruns regionais. Daí o movimento cresceu muito com essa ajuda da capital. Então a capital estava toda semana lá e o interior cada 15 dias se fazia presente, engrossava mais o movimento. Acabamos fazendo um trabalho muito bom junto aos deputados. A oposição sempre esteve do nosso lado, é bom que se fale, que sempre defenderam as nossas questões na Assembleia, mas faltava a base do governo, porque se você não aprova, você só tem a oposição do lado. Então esse trabalho foi sobre a base do governo e fizemos uma bancada de 33 deputados trabalhando para aprovação do nosso projeto. O deputado Caio França liderando esses 33 deputados, que é filho do vice-governador. E esse trabalho cresceu a certo ponto que ficou quase que insustentável para a Assembleia não aprovar. Temos que agradecer também ao presidente da casa, né, deputado Fernando Capês, que comprou essa questão para ele e tomou a frente do processo. Sempre a atitude dele sempre foi propositiva, ele sempre buscando alternativas para a aprovação do projeto, sempre trazendo ao tribunal novas modalidades de ver como ele poderia ser aprovado, até que finalmente acabou sendo com uma negociação. Tivemos que jogar uma vacatio legis para 2018, mas foi a forma que nós encontramos para aprovar esse projeto nesse momento. Você falou no filho do vice-governador, que é oficial de justiça, e o vice-governador também foi oficial de justiça. Foi oficial de justiça. O vice-governador foi oficial de justiça, ele entendeu a nossa questão desde o início, né? Nós conversamos com o partido dele, que é o PSB, e com o PPS, desde o ano passado, e eles resolveram apoiar essa questão dos oficiais de justiça, e desde sempre nós tivemos o apoio dele dentro do Palácio dos Bandeirantes, o que facilitou muito a aprovação do nosso projeto. Agora resta uma coisa importante, que é transformar a carreira, os oficiais de justiça, em carreira de Estado. Sim, a PEC 414 foi proposta através da FOGEBRA, né? Eu sou diretor desde 2009 lá, a gente faz um trabalho junto aos oficiais do Brasil todo. Os coordenadores da FOGEBRA estiveram reunir as assinaturas necessárias para colocar o oficialato de justiça como carreira de Estado. Esse trabalho é mais para a garantia da profissão, porque em alguns estados ela corre o risco de ser extinta. Então nós estamos trabalhando para que ela seja colocada na Constituição para a garantia da existência da profissão. Colhemos as assinaturas necessárias, tem o andamento de uma PEC que é diferenciado, né? Então a gente está trabalhando focado em cada passo. Agora nós estamos no passo da admissibilidade, trabalhando junto ao relator. O relatório já está pronto. Vamos trabalhar agora junto à Comissão de Constituição e Justiça para que seja aceita a admissibilidade da PEC. E depois os próximos passos da PEC, com a criação da comissão especial pelo presidente da casa, né? A gente trabalha passo a passo, focando todas as forças em cada passo. Então é assim que a gente vai andando. Não adianta se querer pular para frente ou fazer uma coisa mal feita, que lá na frente ela é derrubada, né? É muito... E é uma carreira realmente do Estado, é só do Estado, só é típica do Estado. Típica do Estado. Não é verdade? Não existe Sim. oficial de justiça a não ser dentro do próprio Estado, dentro do Poder Judiciário. Não existe. Tá certo? Conversamos no nosso programa de hoje com Mário Medeiros Neto, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, a OGESP. Mas a nossa conversa está pela metade. No próximo programa ele estará de novo aqui conversando conosco. Fiquem agora com o nosso noticiário.
E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos, CNSP, realiza nesta semana, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, seu Seminário Nacional 2015. O evento ocorre na cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, e discutirá, entre diversos temas, o servidor público e os direitos constitucionais do cidadão e também a criação da Pública, recentemente, a Central do Servidor Público. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, plenária de entidades que militam em defesa do IANSP, informa a todos que sua próxima reunião ordinária, por questões de logística e acerto de datas, foi transferida para o próximo dia 27 de outubro, uma terça-feira, às 9 horas, no Anfiteatro A do Hospital do Servidor Público Estadual. A CCM ainda informa que realiza uma audiência pública na cidade de Barretos, no prédio da OAB local, no dia 3 de novembro, a partir das 7 da noite. E o seu 12º encontro estadual ocorrerá no próximo dia 18 de novembro, entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, no plenário Paulo Kobayashi, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Instituto Mosap, Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, está preparando uma grande mobilização no Congresso Nacional para o próximo dia 11 de novembro. Trata-se da defesa da aprovação da PEC 555/2006, proposta de emenda constitucional que, se aprovada, extinguirá de forma gradativa a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. A FESPESP faz parte dessa luta, juntamente com todas as entidades da Frente Nacional São Paulo em Defesa da Previdência, que se reuniu na semana passada, na última terça-feira. Os servidores públicos estaduais da administração direta das autarquias e das fundações, nascidos no mês de outubro, devem fazer até o próximo dia 29, uma quinta-feira, o recadastramento anual. Lembrando que o dia 30 será ponto facultativo no estado de São Paulo. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores militares, os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual, no endereço que aparece aí na tela, recadastramento-anual.gestãopublica.sp.gov.br, ou por formulários que estão disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. Quem não fizer o recadastramento terá o salário suspenso e só voltará a receber depois que a situação for regularizada pelo respectivo RH. E também é importante lembrar que você, aposentado do Judiciário ou do Legislativo, também na data, aliás, no mês do seu aniversário, você deve procurar a sede do Tribunal de Justiça ou da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também para fazer o recadastramento, que deve ser feito pessoalmente. E antes de encerrar, vem aí o primeiro encontro estadual de aposentados e pensionistas no serviço público no estado de São Paulo, com a promoção de duas importantes entidades em defesa de você, servidor aposentado, e que são filiadas à nossa federação. Estou falando da APAMPESP, a Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, e também da ASPAL, a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O evento acontece no próximo dia 23 de novembro, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entre 1 e 5 da tarde, e logo em seguida nós traremos a programação nas próximas edições do Cidadania e Serviço Público. Nós traremos a programação deste primeiro encontro estadual de aposentados e pensionistas no serviço público no Estado de São Paulo. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para fespesp@fespesp.org.br, visita o nosso novo site na internet no www.fespesp.org.br, e eu também convido você a nos visitar nas redes sociais Facebook
Instagram e também no Twitter. Basta procurar por FESPESP ou por Federação FESPESP. E o programa de TV você já sabe, você acompanha todos os domingos às 9 da noite, online, ao vivo, diretamente no site da TV aberta e depois no nosso canal do YouTube no bit.ly/TV FESPESP. O programa está lá arquivado para você ver quantas vezes você quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. A missão da Pública compreende acolher e representar os servidores públicos em âmbito nacional de forma afinada com suas peculiaridades e características. Na qualidade de central sindical do servidor, a Pública é fundada sob o prisma de uma nova dinâmica na moderna sociedade brasileira. Por isso, terá como uma de suas prioridades inspirar o sindicalismo com boas práticas de gestão, transparência e diálogo permanente com todos os agentes públicos e organizações da sociedade civil. Os interesses são convergentes, afinal, a valorização da carreira do servidor depende da compreensão de que os bons serviços públicos são vitais para a qualidade de nossa democracia e dos índices de desenvolvimento humano de nosso país. É a Pública pelo público. Servidor, esteja conosco. Cidadão, queremos estar com você. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão que paga impostos, com você, servidor público, com você, oficial de justiça. Até o nosso próximo programa.